Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de suas consolações por Cristo, Senhor nosso. Amém. É com muita alegria mesmo que a gente vem aqui partilhar um pouquinho. Hoje vocês vão entender o quanto é bom a gente partilhar aquilo que faz bem para nós, que é luz no nosso caminho. E eu quero partilhar um pouco com vocês sobre o Salmo. Deus é tão bom, tão generoso, que Deus usou de pessoas como Davi para deixar uma herança para nós maravilhosa. Os Salmos é um alimento que precisamos ter diariamente. E por isso, nós damos tantas atenções aos Salmos. Por quê? Primeiro, porque é uma oração que vem fazer com que a nossa humanidade reza de uma forma tão profunda. O Salmo traz a gente para a realidade todos os dias de quem sou eu na presença de Deus. E quando eu rezo o Salmo 50, por exemplo, eu reconheço que eu sou uma pessoa muito limitada, pecadora, uma pessoa que precisa da misericórdia de Deus, da cura. Então, falar um pouquinho dos Salmos para mim é voltar de verdade numa oração que não só a igreja reza, todos rezavam. E é tão bonito isso, ver que na época de Jesus, Jesus cresceu, foi educado com os Salmos. A gente vai perceber várias leituras no Evangelho e a gente vai perceber que Deus, mesmo o próprio Jesus, como em Mateus 21, 42, fala do Salmo 117, versículo 22. E percorrendo os Evangelhos, a gente vai percebendo quanto que Jesus rezava com os Salmos. O tempo todo. A gente vai se interagindo com a palavra, mas ao mesmo tempo com a gente mesmo. Eu um dia estava precisando ganhar uma graça muito grande de Deus. Então eu falei assim: Jesus, quero muito que o Senhor me dê esta graça. O que rezar? Aí Jesus, como é bom e escuta rápido, ele disse assim para mim: faça os 150 salmos. Eu entendi assim, né? Fácil. Rezar 150 salmos, fácil. Só que Jesus disse para mim, só que não é como você está pensando. Você vai rezar, mas você vai treinar em você um processo de fidelidade. Vocês estão entendendo? Fidelidade é uma palavra difícil, é fácil de dizer, mas é difícil de colocar em prática. Fidelidade. Tá bom, Jesus? Você vai rezar um salmo por dia, até a meia-noite. Meia-noite 1 já é o dia seguinte. E você vai rezar na sequência. Então, hoje, você vai meditar o Salmo 1, vai dar tempo. Vai rezar com o Salmo 1 o dia inteiro, vai dar tempo dele penetrar em você, dele produzir em você o efeito. Amanhã você vai meditar o Salmo 2, depois o Salmo 3. Então, concluindo 5 meses de oração, e você vai colocar uma única intenção em 5 meses de oração. E eu, como sempre, gosto de colocar um monte de intenção numa meta que eu vou fazer, eu gosto de colocar todo mundo. Escrever o nome de todo mundo completo, apresentar para Jesus. Então, realmente, Jesus estava me treinando a ser uma pessoa totalmente livre. Rezar conforme o coração dele. Gente, rezar conforme o coração de Deus é muito difícil.
Talvez vocês possam dizer assim, mas é fácil, né? Não é. Quando vejo hoje minha filhada Karina, que tem uma dificuldade de ser fiel ao Salmo, já iniciou várias vezes e começa, eu lembro de mim, no começo era assim. Eu iniciava olha, eu estava lá no 10, esquecia, voltava no... Estava lá nos 50, já teve vez de estar no 100, quase 150. Ter que voltar, e não é só não. Voltar 7 salmos, porque eu sempre faço muitos salmos, como eu sempre coloco uma intenção única, então eu tenho que fazer 10 intenções, eu tenho que fazer 10 salmos diferentes. E aí, então, eu comecei a rezar com essa fidelidade, e Deus começou a me treinar. Só que interessante, que quando eu rezava um salmo só, era mais difícil eu ser fiel. Quando eu comecei um dia conversando com um rapaz de Minas Gerais, que eu não me lembro o nome dele, eu encontrei com ele em Maringá, e ele disse, irmã Zélia, depois que você ensinou o salmo lá em Minas Gerais, todo mundo faz, mas eu comecei a rezar com tanta fidelidade, que eu faço 4 salmos por dia, diferente um do outro, com 4 intenções diferentes. Já tenho testemunho de cura de câncer, de esquizofrenia, e foi contando. E eu pensando que eu estava rezando muito, eu rezava 2 salmos por dia. Aí Jesus falou, você tem que aumentar os salmos. Então eu fui aumentando, já cheguei a rezar 15 salmos por dia. Né? Mas minha média sempre é de 11 a 15. 15 intenção diferente. E aí então eu comecei a fazer com tanta fidelidade, fui vendo os frutos. E quando eu aumentei o número de salmo, então eu já ficava mais preocupada. Bom, não dá para rezar em 5 minutos, eu tenho preciso de meia hora para rezar todos esses salmos, eu preciso de 40 minutos para rezar todos esses salmos. Então eu não posso deixar para o último minuto. E também se eu perder, são 15 salmos que eu tenho que voltar no início. Então o meu compromisso com Deus foi se estreitando, fui ficando mais fiel. E graças a Deus hoje eu não tenho essa dificuldade do esquecimento. Para mim é um prazer todo dia rezar o meu salmo por aquela intenção. E isso também trouxe para mim uma amizade profunda com Deus. Eu fui rezando a minha história, eu fui rezando as minhas vontades diante de Deus. E ali então eu fui fazendo a cura interior, quando eu chego lá no Salmo 138, eu fui fazendo caminhos dentro de mim, fui abrindo vias desertas dentro de mim, com muita água, com muito Pentecostes, que eu tenho certeza que se não fosse pelos salmos eu não conheceria. E outra coisa maravilhosa que eu estou aqui com a liturgia das horas, que é uma outra riqueza que nós rezamos, então todos os dias as laudes, rezamos, podemos, nos mosteiros eles rezam várias orações intermediárias a essas que eu vou dizer. Mas nós aqui no convento rezamos as laudes, as vésperas e as completas. Quem que pode rezar essas orações? São orações dos salmos, todos nós. Eu sei que fica difícil, às vezes, você pegar uma liturgia das horas e achar cada parte na sua ordem, né? Não é fácil no começo, quando a gente não está acostumado. Mas eu quero ensinar você a baixar um aplicativo no teu celular. Já baixa aquele aplicativo que você tem que pagar lá, não sei se é 14 ou 15 reais, e você vai fazer, todo dia ele está ali prontinho. Você vai fazer ele com tanto amor. Você pode rezar as orações de manhã, ao meio-dia, hora média, mas principalmente as completas, que é uma oração que a gente se prepara para dormir bem. E ali é só seguir do jeito que está no celular, então não tem erro nenhum. Eu ensinei para uma amiga minha lá nos Estados Unidos, e ela disse assim, irmã Zélia, é a Isabel, que oração maravilhosa, eu estou apaixonada, eu faço as laudes, eu faço todas as orações do dia, eu rezo com a igreja todo dia. Gente, isso é fantástico. É uma oração de poder porque se une com todos da igreja, todos rezando e proclamando a oração da palavra de Deus. Ah, irmã, mas e quando chega no Salmo 118, posso dividir, fazer uma parte de manhã, uma parte à tarde? Não. Você vai rezar inteirinho. Por isso que não dá para rezar.
faltando 5 minutos para meia-noite. Começa o dia rezando ou começando o dia rezando o salmo. Eu estou tão cheia do rosário. Começo o dia rezando os salmos. Começo o dia proclamando a palavra de Deus. Tá, vamos ver o que o catecismo diz para nós a respeito dos salmos. A gente já sabe que é uma oração maravilhosa, é uma oração de muitos milagres. Irmã, o que o catecismo diz? Escute. O catecismo diz assim para a gente, lá no 2585, desde Davi até a vinda do Messias, desde de Davi até a vinda do Messias, os livros sagrados contêm textos de oração que atestam o aprofundamento cada vez maior da oração, por si mesmo e pelos outros. Os salmos foram, pouco a pouco, reunidos numa coletânea de 5 livros. Os salmos ou os louvores, obra-prima da oração do Antigo Testamento. Os salmos alimentam e exprimem a oração do povo de Deus, como assembleia. Por ocasião das grandes festas em Jerusalém, e cada sábado nas sinagogas. Esta oração é inseparavelmente pessoal e comunitária. Refere-se aos que oram e a todos os homens. Sobe da Terra Santa e das comunidades da diáspora, mas abrange todo cristão. Veja só, aliás, abrange toda a criação. Lembra, os acontecimentos salvíficos do passado se estende até a consumação da história. Recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias, que os realizará definitivamente, rezados e realizados em Cristo. Os salmos são sempre essenciais à oração da igreja. O saltério, o livro em que a palavra de Deus se torna as palavras, se torna a oração do homem. Nos outros livros do Antigo Testamento, as palavras proclamam as obras de Deus em favor dos homens. E eles elucidam o mistério nelas contido. No saltério, as palavras do salmista exprimem, cantando-as a Deus, suas obras de salvação. O mesmo Espírito inspira a obra de Deus e a resposta do homem. Cristo unirá uma a outra. Nele, o Salmo nos ensina continuamente a orar. As expressões multiformes da oração dos Salmos tomam forma tanto na liturgia do tempo como no coração do homem. Quer se trate de um hino, de uma oração, de aflição, ou de ação de graças, de súplica individual ou comunitária, de canto ou de aclamação ao rei, ou de um cântico de peregrinação, ou ainda de uma meditação sapiencial. Os salmos são o espelho das maravilhas de Deus na história de seu povo e nas situações humanas vividas pelos salmistas. Pelo salmista. Um salmo pode refletir um acontecimento do passado, mas é uma sobriedade tão grande que pode ser rezada, na verdade, pelos homens de qualquer condição e em qualquer tempo. Os salmos são marcados por características constantes, a simplicidade e a espontaneidade da oração. O desejo do próprio Deus através de e com tudo que é bom em sua criação. A situação desconfortável do crente que, em amor preferencial ao Senhor, está exposto a uma multidão de inimigos, as tentações e na expectativa do que fará o Deus fiel, a certeza de seu amor e a entrega de a sua vontade. A oração dos salmos é sempre motivada pelo louvor e por isso o título dessa coletânea convém perfeitamente
o que ela nos oferece, os louvores, feita para o culto da Assembleia. Ela anuncia o convite à oração e canta-lhe a resposta. Aleluia e louvai ao Senhor. Então, haverá algo melhor do que o Salmo? É uma pergunta que o Catecismo nos faz nesta hora. Haverá algo melhor que o Salmo? É por isso que Davi diz muito acertadamente: louvai ao Senhor, pois o Salmo é uma coisa boa, a nosso Deus, louvor suave e belo. E é verdade, pois o Salmo é bênção pronunciada pelo povo. Louvor de Deus pela Assembleia, aplauso de todos. Palavra dita pelo universo, voz da igreja, melodia, profissão de fé. Que maravilha, né, meus amados? Catecismo da Igreja Católica vem nos ensinar. Quero dizer para você que é tão bonito ver. Davi reza a vida dele naquele Salmo 50 e todos os salmos que Davi compõe. Então é uma oração de espontaneidade. Que tal você tomar uma decisão de fazer a experiência, não de ler o Salmo, de rezar o Salmo todos os dias? Salmo 118 é lindo, é maravilhoso. É o maior salmo da Bíblia. Salmo 116 é o menor, mas o 118 é o maior. E é o maior que vai revelar o quanto a palavra de Deus, ela é profunda, ela é luz que ilumina os nossos passos. O que é que você está esperando? Ah, irmã, já comecei tantas vezes esse salmo, mas não dou mais conta. Dá sim. Você vai dar conta de rezar 150 salmos, porque a hora que você terminar e ver a resposta de Deus, poderia aqui contar centenas de testemunhos para vocês. Centenas de casas que a providência de Deus deu por 150 salmos, que eu fiz e sou testemunha. Poderia aqui contar centenas de histórias de pessoas que não rezavam nada e começaram a rezar os salmos. E hoje são pessoas curadas de doença física. A oração do salmo foi rezada por Jesus na cruz. Na hora da sua dor, muitos quando Jesus fala, meu Deus, por que tu me abandonaste, Senhor? Ele não está reclamando, meus amados. Gente, isso é lindo, ele está rezando o Salmo 21. Ah, Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. O demônio vê o poder que tem os salmos, que em Lucas, capítulo 4, quando Jesus usa da palavra de Deuteronômio para destruir Satanás, ele vê, ele é conhecedor da Bíblia, ele vai lá e usa do Salmo 90. Olha para você ver a astúcia do demônio. Por isso que ele odeia o Salmo 90. O Salmo 90, já contei várias vezes para vocês, rezando 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Em uma semana, eu recebi uma libertação grandiosa. Imagina se nós realmente, a gente assumir de verdade como um caminho de libertação. O Salmo tem muito a nos dizer. Eu espero que você acolha. Quero terminar aqui rezando com você o Salmo 22, que é um salmo lindíssimo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelo caminho reto ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse vales escuros, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa, à vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça. Transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.